Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou agradecer aqui quem separou um pouquinho da tarde para estar comigo hoje, tá? Ana Letícia, Ana Caroline, Beatriz Saraiva, Carla Gisele, Carolina, Jamile, Joana, Kevlin, Luana, Luísa, Maria Bianca, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Giovana, Michele Vieira, né? Michele da Silva, Milena, Nayara, Nilson, Raíza, Raquel, Raíssa, Ruth, Sabrina e Suiane. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu vou agora partilhar o nosso quadro virtual, tá? O quadro virtual da aula de hoje. Esse quadro aqui, ó. Deem um okzinho no chat se vocês estão vendo o quadro virtual que eu preparei para a nossa aula de hoje. Sim, né? Obrigado, Raíssa. Show de bola. Beleza. Massa, valeu, meninas. Olha só, temos 2 assuntos para ver hoje. Continuando o assunto que o Alex vinha ensinando para vocês. Ao conversar com ele me falou até onde foi para que eu pudesse dar continuidade ao trabalho dele. Então, ele estudou com vocês toda aquela parte de introdução à termologia. Logia, estudo. Termo, tudo que tem relação com calor, temperatura. Então, vocês já viram os termômetros, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Vocês já viram propagação de calor. Como é que o calor sai de um canto e chega em outro? Né? Esses conceitos todos de termologia vão ser muito importantes para a aula de hoje. Você vai ficar boiando um pouquinho se eu não trouxer a lembrança de vocês alguns conceitos sobre o que o Alex já ensinou para vocês no passado, tá bem? A aula de hoje é sobre calor sensível e calor latente. 2 tipos de calor muito importantes e que caem de forma recorrente nos exames externos, como o Enem. Beleza? Antes de iniciar a nossa aula, vem comigo aqui, ó, para a tua sala virtual, Google Sala de Aula. Se você for em atividade, você for lá no filtro de física, né, ó, lá na disciplina de física, vão ter 2 postagens já. A minha primeira postagem foi da aula anterior, onde eu pude mostrar esse quadro aí para vocês, ó. Eu pude me apresentar como professor de física, a minha trajetória profissional, até chegar aqui no JB, a ensinar vocês. E disse um cronograma. O que a gente vai estudar em física no 3º e no 4º bimestres? Tá aí o nosso cronograma, ó. Ok? A gente vai começar com calorimetria, ou seja, medir o calor. Calorimetria. Metria vem de medir. Eu quero medir o calor. Então a gente vai estudar como calcular o calor que um corpo está absorvendo ou o calor que um corpo está perdendo, cedendo. Beleza? Calor sensível e calor latente. Aula de hoje. Próxima aula, termodinâmica. E aí a gente acaba a termologia. A gente passa para um outro assunto chamado ondulatória. E no 4º bimestre, a gente estuda a óptica. Ok? Vamos voltar para a nossa aula de hoje. Vocês forem lá no Google Sala de Aula, vocês vão perceber que tá aqui, ó. A segunda postagem é do quadro virtual da aula de hoje. Esse quadro que eu estou mostrando para vocês, ele já está no Google Sala de Aula. Para você dar uma estudada nele, não precisa copiar nada. A não ser que você seja daquelas mais organizadas, né? Daqueles mais organizados, tem um caderno bem bonitinho e tal. Afinal, uma forma de escrever. Escrever é uma forma de aprender. A gente aprende escrevendo, vendo, ouvindo e fazendo. Ok? Então, se quiser copiar, fica à vontade. Eu tentei resumir o que está no livro didático de vocês. Vamos que vamos, então.
Aqui o nosso quadro virtual. Esse quadro, particularmente, eu não coloquei nenhum link nele, tá? Ele não está interativo, não tem nenhum link para você clicar. Mas a maioria dos nossos quadros vão ter o logotipo do YouTube e o meu avatarzinho dizendo, ó, clica aí, ó, para tu estudar melhor, né? Para tu aguçar a tua curiosidade para aprender. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, o que eu quero que vocês tragam de lembrança para a aula de hoje? De tudo que o Alex ensinou para vocês, de termologia, o que é que eu quero que vocês relembrem? Só falando, pessoal, eu tô com a tela do chat aberta aqui no celular. Então vocês podem participar através do chat que eu tô acompanhando em tempo real, ok? Podem participar através do chat. Se quiser participar por voz, levanta a mãozinha aí no aplicativo, que aí eu te dou a voz, tu participa aí da aula junto comigo. A aula só fica interessante com a participação de vocês. Então vamos embora. O que é que eu quero que vocês tragam de lembrança? Pessoal, vou usar um exemplo do nosso dia a dia. Vamos supor que eu tirei essa garrafa de água do congelador. Vamos supor que ela esteja a 5 graus Celsius. Bem fria, perto de congelar. A gente sabe que a água congela a 0 graus Celsius. Ela está com 5 graus Celsius. Pergunto a vocês. Aqui, na mesa, ao redor tem o ambiente. Ao redor tem a atmosfera, o ar. Aqui em Fortaleza está fazendo quantos graus? Vamos ver aqui no Google. Temperatura de Fortaleza. 28 graus está fazendo hoje aqui em Fortaleza. O meio ambiente está a 28 graus. A garrafa está a 5 graus. Pergunto a vocês. O calor flui naturalmente. O calor é a energia térmica em trânsito. Eu tô falando sobre conceitos que o Alex já deve ter ensinado para vocês. O calor é a energia térmica saindo de um canto e indo para outro. Saindo de um corpo e indo para outro. Ou por dentro do próprio corpo, né? Calor é a energia térmica passando, transitando, em movimento. O que é que eu quero? Checar essa informação, se vocês têm essa informação. A garrafa está a 5 graus Celsius. Meio ambiente está a 28 graus Celsius. Quem vai ceder calor? Quem vai receber calor? Garrafa perde calor para o ambiente ou ela recebe calor do ambiente? Recebe. Ah, garoto, show de bola. Vocês têm esse conhecimento com vocês. Galera respondendo aí no chat, ó. A Ana respondeu também. Garrafa recebe calor. Então vocês estão me dizendo que o calor flui naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Correto. Show de bola. Esse conceito eu quero que vocês tragam para a aula de hoje. Beleza? O calor flui naturalmente do ambiente que está a 28 graus para a garrafa que está a 5 graus. Então, a garrafa vai aumentar de temperatura e o meio ambiente ao redor da garrafa vai diminuir até que os dois atinjam a mesma temperatura. O que a gente chama de equilíbrio térmico. Tranquilo? Com esses conceitos na mente, venho para a aula de hoje. O que é calor sensível? Calor sensível, olha a definição que eu coloquei aqui no quadro. Eu vou selecionando. Calor sensível, acompanha a leitura. É o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura. Então é o calor que um corpo recebe ou que um corpo dá, que o corpo cede, para que a temperatura dele varie. Olha o que é calor latente. Vamos ter a nossa aula comparando os dois, tá bom?
Calor latente, acompanha a definição. É o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma mudança de estado físico. Provoca nele uma mudança de fase. Nesse sentido, eu tenho que relembrar vocês conceitos lá do 5º ano do ensino fundamental. É o novo? Vale relembrar, tá certo? Aqui vocês têm, ó, deixa eu aumentar. Aqui vocês têm, ó, estado sólido, gelo, copo com água, estado líquido, vapor da água, estado gasoso. Como é que se chama a passagem do estado sólido para o estado líquido? Tá aqui em cima. Fusão. Fusão, né? Entendedores entenderão. Fusão. Ok? Do líquido para o gasoso. Do líquido para o gasoso se transformando em vapor. Vaporização. Isso é ganhando calor, viu, pessoal? Aumentando a temperatura. Retirando o calor. Você volta. Do gasoso para o líquido, o mais óbvio. Se transformando em líquido. Liquefação. Se transformando em líquido. Liquefação. Do líquido para o sólido, congelando. Também o mais óbvio. Se transformando em sólido. Solidificação. Tá? Esses são os principais que eu quero trazer à memória de vocês para que a gente continue nossa aula. Vale a pena lembrar. Fusão, vaporização, liquefação, solidificação. A sublimação é a passagem do sólido para o vapor, direto, sem passar pelo líquido. Ou o contrário, do gasoso para o líquido, direto, sem passar pelo sólido. Beleza? Só como lembrança mesmo, porque vai aparecer nas questões. Aqui eu trouxe, por exemplo, questão 3, da página 63. Fala aqui, ó, vaporização, onde eu tô com o meu mouse aí, ó. Você tem que saber o que é vaporização. A outra questão que eu trouxe para vocês, ó. Questão 3 da página 83, tá? Fala aí da curva de aquecimento de uma substância. Então vamos lá, vamos voltar para a aula. O que é que eu quero de vocês nesse momento? Que saibam a principal diferença. O que é calor sensível, o que é calor latente. Calor sensível é o calor para mudar de temperatura. Calor latente é o calor para mudar de fase. E vale a observação. Enquanto muda de temperatura, não muda de fase. Observa aqui, deixa eu fazer essa observação com vocês, ó. Aí, ó, nesse gráfico. Prestem atenção nesse gráfico que eu trouxe, ó. Aqui a gente tem um sólido, tá? Aqui, ó. A gente tem gelo a menos 20 graus Celsius. Aí a gente vai ofertar calor para esse gelo vai absorver calor, vai chegar em 0 graus, vai derreter, virar água, e a água vai começar a aquecer. Então, olha a temperatura, eu vou pegar aqui, olha essa curva de aquecimento. Esse gráfico é chamado curva de aquecimento, apesar de parecer retas. Eu vou pegar uma setinha para poder apontar. Tá? Então, observe. Aqui, pessoal, ó. Aqui a gente tem gelo a menos 20 graus Celsius. Olha no gráfico. Tá bem aqui. Sólido. Tá? A gente tem sólido, gelo. A gente só tem sólido, estado sólido. Aquecendo, a temperatura vai aumentando. Acompanha a minha setinha aí, ó. A temperatura vai aumentando até chegar em 0 graus. Chegou em 0 graus, começa a acontecer sólido mais líquido. O nome desse processo? Derretimento. Fusão. A gente está aqui, ó. Gelo com 0 graus se transformando em água com 0 graus. Observem, a temperatura não muda enquanto não mudar de fase. Então, enquanto o gelo estiver derretendo,
Enquanto o gelo estiver mudando de fase, enquanto o gelo estiver sofrendo fusão, a temperatura, olha o gráfico, a temperatura permanece no zero. Permanece constante. Derreteu todinho. Vocês estão entendendo o que eu quero passar de conhecimento? Olha o que eu disse no começo da aula, como observação. Enquanto muda de temperatura, não muda de fase. Enquanto muda de fase, não muda de temperatura. Ou acontece um ou outro. Pessoal, ou acontece calor sensível, o calor para mudar de temperatura. Eu dou calor, ele aumenta de temperatura. Eu retiro o calor, ele abaixa a temperatura. Não muda de fase. Se está sólido, continua sólido aquecendo. Ou continua sólido resfriando. Chegou na temperatura onde muda de fase, a gente chama temperatura de fusão, derretimento, né? A temperatura da mudança de fase. Começa a acontecer o calor latente. O calor que vai ser ganho para poder derreter, no caso de passar sólido para líquido. A Beatriz falando, ó, então no caso, esse exemplo é o calor latente ou sensível. Tá meio confuso, né? Bia, deixa eu desconfundir isso. Deixa eu tirar a confusão. Bora aqui. Para um aplicativo. Deixa eu levar vocês para um aplicativo aqui, ó. Tá? Já que eu tô notando que tem uma certa dificuldade de entender o que eu tô passando, deixa eu levar vocês para... deixa eu arranjar um outro jeito de explicar aqui, ó. FET Colorado. Agradecer muito a galera do FET Colorado aí, porque eles disponibilizam simulações para a gente poder ensinar física, química, matemática de forma mais fácil, dinâmica, né? Então deixa eu tirar aqui, ó, movimento, som e ondas, trabalho e energia, vou deixar só calor e termometria, pronto. Então prestem atenção, ó. Cadê o aplicativo que eu quero usar? Propriedade dos gases, estados da matéria, tá aqui. Vai abrir aí, ó, presta atenção. Mudança de fase. Estados, mudança de fase. Vou apertar em mudança de fase. Aqui vocês têm o estado sólido. O que é o estado sólido? O estado de máxima aproximação das partículas. Vocês podem notar que as partículas estão bem juntas. Existem dois tipos de forças. As forças de coesão e as forças de repulsão. Pergunto para vocês, no estado sólido, já que ele tem uma forma bem definida, ó, as moléculas estão bem juntinhas. É mais forte a força que une ou a força que separa? A força de coesão ou a força de repulsão? Qual é mais forte no estado sólido? Me respondam aí no chat. Coesão. Perfeito, Letícia. As forças que juntam as partículas. A partir do momento que eu dou calor, ó, elas começam a vibrar mais. Isso quebra ligações químicas. E as partículas começam a ficar no estado líquido. E algumas começam a evaporar. Mas olha como elas estão aqui embaixo, ó. Estado líquido. Olha como que é o estado líquido. Cadê? Aqui eu tô com gás neônio, né? Deixa eu botar água. Tá aqui o estado líquido. Tá? Se eu continuar aquecendo, elas vão ganhar tanta energia que elas vão quebrar essa força que está juntando elas. Essa força que une. As forças que separam vão ser maior. E aí ela começa a evaporar. Pronto, tá mudando de fase. Tá virando vapor. Oi.
Ali na temperatura tem como colocar em Celsius? Tem, Kevin, olha só. 155 graus Celsius. Já está a mais de 100 graus Celsius. Isso significa que já passou da temperatura de entrar em vapor, se transformando num gás. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que quando está se transformando em gás, tá? Esse aplicativo ele só permite você entender o que acontece com a interação das moléculas, tá? Mas enquanto muda de fase, não é para mudar de temperatura, ok? O aplicativo não é tão realidade quanto a isso. Ele não simula isso, a mudança de fase com a mesma temperatura. Isso só acontece em substâncias puras. É isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, ó. Nesse gráfico aqui, ó. Lá vem o gelo com menos 20 graus Celsius. Acompanha aí a minha seta. Aquecendo ele, ele vai mudando de temperatura, mas continua sólido. Tá aqui, ó, sólido. Ele continua sólido. Ele só está aumentando de temperatura. Pergunto a vocês, que tipo de calor é esse? Sensível ou latente? Né? A gente já estudou. Sensível. Perfeito. Sensível. A gente já estudou a definição. Calor sensível serve para quê? Eu vou destacar aqui, ó, variação de temperatura. Calor latente serve para quê? Mudança de estado físico. Mudança de estado físico. Vai variar a fase da substância. Então, esse primeiro calor... Bia, tá conseguindo entender, Beatriz? Menos 20 graus Vai dar Celsius. certo. Show. Menos 20 graus Celsius, eu tenho gelo, eu tenho sólido. Aquecendo ele, eu estou dando calor sensível. Ele está aumentando de temperatura. Chegou em 0 graus. Permanece em 0 graus. Então, existe sólido mais líquido. O gelo está derretendo. Ele está sofrendo a passagem de estado físico. Esse calor que eu estou dando para ele derreter é chamado de calor latente. Derreteu todinho. A gente está aqui, ó. Água a 0 graus Celsius. Está aqui, ó. Aquecendo essa água que está em 0 graus Celsius, a água vai aumentar de temperatura. Aqui só tem líquido. Como é o nome desse calor? O calor que está sendo usado para que a água aumente de temperatura de 0 para 40 graus Celsius. O nome desse calor? Sensível. Sensível. Show de bola. Agora eu estou percebendo que está mais fácil de ser entendido, né? Tranquilo? Então, o processo todo tem dois tipos de calor alternando. Primeiro é calor sensível, muda a temperatura. Depois é calor latente, muda de fase. Depois é calor sensível, muda de temperatura de novo, porque agora é só líquido. Vamos supor que essa água aquecesse até chegar em 100 graus. Começava a evaporar. Aí ela ia permanecer em 100 graus, até evaporar todinho. Então é assim que funciona o calor sensível e o calor latente. Vamos para as equações, né? A nossa aula já está com o horário adiantado. Já são 4h34. Eu só tenho até 4h50 com vocês. É muito pouco tempo. Vamos aqui para as fórmulas. Para você decorar. Estou até com vergonha de falar. Mas é como eu decorei. Como um professor no passado me ensinou e até hoje eu decorei. Acho que vai servir para vocês decorarem. É a fórmula do que macete, que moleza, tá? Que macete, que moleza. Olha só. O que é cada letrinha dessa? O que é o que a gente está querendo encontrar? Quantidade de calor que eu estou dando para o corpo. Se eu estou dando calor para ele aumentar de temperatura, para ele variar, para ele variar de temperatura, o nome dessa quantidade de calor é quantidade de calor sensível, tá? A unidade é caloria, cal de caloria, ou então de joule, tá? Caloria ou joule. Essas duas unidades são unidades de quantidade de calor. O calor latente também tem o seu Q, quantidade de calor latente. Para mudar de fase, calor latente. É o que moleza.
Que macete, calor sensível. Que moleza, calor latente. Só para você decorar. Se você for na internet, tem algumas frases não tão inocentes, não tão educativas, que você vai poder decorar também. Mas eu preferi trazer essas. M, pessoal. O M é de massa. O corpo que está aquecendo, o corpo que está mudando de fase, tem uma massa. É a massa do corpo, tá? O Czinho é o calor específico. O que é calor específico? Eu trouxe aqui uma tabela para explicar para vocês, aqui do lado. A tabela de calor específico. Cada substância, elas não aquecem igualmente. A gente sabe que os metais aquecem mais rápido do que o plástico, do que a porcelana, do que a cerâmica. Então, dependendo do material, eles aquecem mais rápido ou mais devagar. São chamados condutores térmicos, isolantes térmicos. Beleza? A gente tem que decorar esses valores. A Bia está perguntando. Galera, existe uma infinidade de substâncias. Então, não, Bia. Só é bom você saber o da água, tá? O da água, a água sempre está presente no nosso dia a dia. Ela é uma substância que é necessária para a nossa vida. Por isso é bom saber, não é obrigado. A questão tem que dar, mas é bom saber. Nos exames externos mais difíceis, como ITA, IME, ESA, que são as escolas militares, ele não dá o calor específico da água. Você tem que saber por quê. Porque é uma substância que está presente no teu dia a dia. Então ele requer que você tenha essa informação. Agora é claro que o Enem, que a UES e alguns outros concursos que vocês vão fazer nas suas vidas, eles vão dar o calor específico. Porque você não é obrigado a decorar cada substância. Tá bom? Beleza? Às vezes manda descobrir. Exatamente, Kevin. Show de bola. Né? Pessoal, notem, são 4 letras. Q de quantidade de calor, M de massa, C, o calor específico da substância, é a substância, ouro, prata, água, ar, nitrogênio, oxigênio, a substância que está sendo aquecida ou resfriada ou mudando de fase. Calor específico, é o Czinho. E o ΔT, o próprio nome está falando, ΔT, variação de temperatura. Beleza? Se liguem nas unidades. Se esse Czinho for dado em caloria por grama grau Celsius, essa é a unidade que você tem que usar. A massa tem que estar em grama, a temperatura tem que estar em grau Celsius e a quantidade de calor vai ser dada em calorias. Então você tem que se ligar nesse Czinho. A questão te dá. Olha só, essa questão aqui, ó. A questão 3 da página. Questão 3 da página 63. Essa daqui, tá? Calcule a quantidade de calor necessária para transformar, sob pressão normal, 200 gramas de água. Olha a massa. Que está a 80 graus Celsius. Em vapor d'água a 100 graus Celsius. Aí ele te dá o L. Né? Calor de vaporização. Ó. O que é esse L? Se eu mostrar para vocês a fórmula do calor latente, tá aqui. Q igual a ml. Não tem ΔT. Quem é que é esse Q? Quantidade de calor. M é a massa e L é o calor específico. De novo, calor específico. Aqui ele é o Czinho, calor sensível. Aqui ele é o L, o calor específico da substância, calor latente, tá? Bia, vamos descobrir agora como descobrir, ó. Eu vou resolver uma questão com vocês, tá bem? Bora lá. Vamos resolver uma questão. Só para dar mais segurança para vocês, beleza? Então, se a gente comparar, deixa eu só concluir o raciocínio. Se a gente comparar a água com o ferro, vou até aumentar aqui para você. Ó. Olha o calor específico da água.
O calor específico da água vale 1. O calor específico do ferro vale 0,1. Ou seja, o ferro precisa de menos calor para variar 1 grau Celsius. Pensa comigo, se o ferro precisa de menos calor para variar de temperatura, ele aquece mais rápido, né? Ele precisa de bem pouquinho calor para poder variar de temperatura. Enquanto que a água precisa de 1 caloria inteira, ele precisa só de 0,119, 0,1. Então o ferro esquenta mais rápido que a água. Beleza? Isso é calor específico, pessoal. Se a gente comparar o ferro com o ouro, qual dos dois números é o menor? 0,11, pega até a segunda casa decimal, ó. 0,11, olha o ouro, 0,03. Pega até a terceira casa decimal, você vê nitidamente, o ferro tem calor específico 0,119, o ouro 0,031. É menor do ouro. Significa que o ouro precisa de menos calor para esquentar. Então o ouro esquenta mais rápido do que o ferro. Quanto menor esse número, mais condutor de calor é a substância. Entendido? Isso é calor específico. Isso é calor específico. Vamos para a questão? Só para dar segurança a vocês. Vou resolver essa questão aqui com vocês, ó. A seguir, apresentamos os valores. Acompanhe a leitura comigo, tá? Questão 3, da página 183. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Aí. A seguir, apresentamos os valores do calor específico de 5 substâncias no estado líquido. Olha para a tabela. Água, álcool, ácido, acetona e benzeno. 5 substâncias. E no gráfico, olha o gráfico. A gente vai analisar esse gráfico. E no gráfico é representada a curva de aquecimento de 100 gramas de uma dessas substâncias. Já me deu a massa. Eu já vou anotar esse dado. A massa é 100 gramas. Vou botar aqui como informação, ó. M igual a 100 gramas. Beleza? Olha o comando da questão. A curva de aquecimento representada é de qual substância? Como é que a gente vai saber? Já caiu no Enem esse tipo de questão, pessoal. Presta atenção. Eu vou pegar uma setinha aqui para apontar. A gente vai acabar nossa aula com essa questão. Se liga aí, ó. Vamos aqui. Acompanhe. A gente tem no eixo vertical temperatura. Olha a unidade. Grau Celsius. No eixo horizontal, a gente tem o que, ó? Calorias. O que é calorias? Calorias é o que a gente chama de cal, ó. Quantidade de calor sensível. Tá? Quantidade é o que? É aquela letra lá da fórmula Q. Eu vou até levar essa fórmula para lá. Tá? Para nossa questão. Puxar ela para cá, ó. Esse Q, quantidade de calor, é essa calorias aqui, esse eixo horizontal, tá? Então nota, a substância está saindo de que temperatura para que temperatura? Já dá para você, pelo gráfico, saber a variação de temperatura. Ela está saindo de 5,5 graus Celsius e está aquecendo, chegando em que temperatura? Ó?
80 graus Celsius. Então vamos anotar isso. Aqui, ó. Temperatura inicial. Droga. Vou botar aqui. 5,5 graus Celsius. Como temperatura inicial. TI, temperatura inicial. Qual é a temperatura final? TF. Estou só anotando os dados que eu estou extraindo do gráfico. O eixo vertical é temperatura. Temperatura do início, 5,5. A substância aqueceu até 80. Temperatura final, 80 graus Celsius. Daí você já tem a variação. Quanto variou? Final menos inicial. A gente vai fazer isso na questão. Beleza? E aqui embaixo, que número é esse? 3.203,5. Eu tenho que colocar essa informação aonde? A gente tem uma fórmula. Olha a fórmula que a gente tem, ó. Que ma C T. Que macete. Q igual a MC delta T. Vou colocar até de azul aqui, ó. A massa é 100 gramas. O calor específico a gente está querendo encontrar para poder identificar qual dessas substâncias é. Entendido? A gente vai encontrar. Esse delta T é a variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. E esse Q, a quantidade de calor, é essa informação aqui, ó, em calorias. 3.203,5. Vou anotar. Quantidade de calor, Q, 3.203,5 calorias. Então vamos substituir as informações, ó. Só são 4 letras. Ele me deu 3. Ele me deu quantidade de calor. Quanto é o quê? 3.203,5. Quanto é a massa? 100 gramas. Czinho, calor específico, é o que a gente quer encontrar. Porque encontrando ele, a gente sabe que substância é ela. Tá? E delta T, qualquer delta, qualquer variação, é sempre temperatura final menos inicial. Sempre qualquer variação é final menos inicial. Então é isso que a gente vai botar aqui. Aonde tem TF, temperatura final, 80. Aonde tem TI, temperatura inicial, 5,5. Acabou a questão, pessoal. Agora é só matemática básica. Você descobre o C. Calor específico. O calor da substância que está sendo aquecida. E aí você vai lá na tabela e identifica. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, esse 100 que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então já vou passar ele aqui para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. Tira o 100 daqui. Coloca ele aqui, dividindo. Quando o 100 passa dividindo, a vírgula volta. 2 casas. Essa vírgula que está aqui vai voltar 2 casas. Ela vai ficar aqui no 32, ó. Aí você dividiu por 100. Pronto. Matemática básica. Quanto é 80 menos 5,5? 5,5 para chegar em 80 vai dar 74,5? 74,5? Eu acho que é. Vou apelar. 80 menos
5,5. Aí não cooperou não, né? A calculadora me deu infração. 80 menos 5,5. 74,5. 74,5. Não precisa mais desses parênteses. Pronto. Pergunto a vocês. O que é que eu faço com esse 74,5? Ele está multiplicando o C. Passa para o outro lado. Deixa o Czinho sozinho. Então vai ficar 74,5. Você joga ele para o outro lado, dividindo. Então, o calor específico, Czinho, vai ser igual. Vou colocar aqui até uma setinha, ó. Vou jogar ele para cá. Vai ser igual 32,035 dividido por 74,5. Nesse momento, você pega a calculadora. Tô brincando. Exercite. Exercite divisão com vírgula. Como é que divide com vírgula? Na hora do Enem, tu não vai ter calculadora. Na hora do exame externo, tu não vai ter calculadora. Galera, eu tenho que tirar essa vírgula daqui de cima. Então, eu tenho que passar ela 3 vezes para a direita. Então, ela sai daqui e ela passa aqui para o final. Então, aqui embaixo tem que fazer a mesma coisa. Essa vírgula que está aqui tem que passar 3 vezes também. Se eu passei 3 vezes em cima, tem que passar 3 vezes embaixo. É a mesma coisa que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, por 1000. Você tirou a vírgula. Essa vírgula sai daqui e passa aqui para o fim. Observem, a vírgula estava aqui. Voltou 3 casas. 1, 2, 3. Ficou aqui. Essa outra vírgula estava aqui, ó. Voltou 3 casas. Beleza? E aí esse vírgula 0 a gente não precisa colocar. A vírgula some. E agora a gente tem números inteiros para dividir. 32.035 dividido por 74.500. Você pode dividir por 5 em cima e embaixo, que aí isso simplifica. Você vai simplificando até você poder dividir com os números menores possíveis, tá bom? Vocês querem que eu faça ou eu posso calcular logo? Vocês têm experiência, porque eu não conheço vocês. Vocês têm experiência com cálculo, com divisão com vírgula? Se tiver dúvida relacionada a isso, pessoal, ótimo. O sim é de sim, posso prosseguir? Ou sim é de não? Faz aí pra mim, professor. Não, pode fazer direto. Valeu, Bia. Valeu. Posso fazer direto. Show. Então, vamos embora. 32.035 dividido por 74.500. Eu não sei quanto é. 32.035 dividido por 74.500. Dá 0, alguma coisa. Porque eu tenho um número pequeno em cima e um número grande embaixo. Dá 0, alguma coisa. 0,43, ó. Essa é a resposta. Então, eu vou colocar aqui numa letra maior. Tá? 0,43. Vou colocar em negrito. Vou colocar na moldura. E aí a gente identifica que substância é essa. 0,43. Tá aqui ele, ó. É uma substância chamada benzeno. É a única da tabela que tem esse calor específico. Aí a gente vai e marca o item E. Só show? Tranquilo? Simples assim a questão. É só questão mesmo de você. Dificuldade que você deve ter. Olhar para o enunciado da questão, para a tabela, para o gráfico, tirar as informações, substituir na fórmula. Vai sobrar a letra para tu calcular. Ok? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Já passei, ó, 6 minutinhos. Deixa eu voltar aqui para vocês. Né? Deixa eu ver aqui quem está presente até o fim comigo.
Muito obrigado aí pela presença. Só dar uma passada aqui na vista, para que quando eu tiver acesso ao diário, eu ainda estou com o meu antigo acesso da outra escola. Estou entrando no professor online e ainda estou vendo a outra escola. Ainda vai atualizar o meu acesso. Quando atualizar, eu volto a ver esses vídeos e faço a chamada, tá bem? Muito obrigado pela presença de vocês tudinho, tá? Professor, Oi. só para avisar que o aluno César Matos não pôde vir para aula hoje porque o celular dele descarregou, tá bom? Tranquilo, Bia. Tá gravado. Obrigado aí pela informação. Show de bola. Então, ó, fiquem com Deus, se cuidem, aproveitem a chance de se vacinar para que o quanto antes a gente volte ao presencial. Beleza? Conto com a presença virtual de vocês até que a gente volte ao presencial. O quanto antes. Tô com saudade do chão da sala. Vamos que vamos. Tô curioso para conhecer vocês também. Tchau, tchau, viu? Valeu, Nilson. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau. Abração.